E aí? Pois bem, hoje vamos tratar de um outro assunto, que é a questão da segurança. O Japão, de longe, é perceptível, tá, gente? É muito mais seguro que o Brasil. Mas quando eu falo segurança, eu falo com o que eu tô acostumado, né? Com o que nós somos acostumados lá no Brasil. Que seria o óbvio, né? Você andar com algo que é seu no meio da rua e ninguém te roubar. Que é você comprar algo com o seu dinheiro, com o seu trabalho e conseguir usufruir disso. É de você estar passeando com seus filhos e ninguém mexer com você ou com seus filhos. Você ter segurança para sair sem se preocupar em esconder, né, os seus bens. Além disso, também é a questão das casas, né? De ninguém invadir, de ninguém roubar. Isso, notavelmente aqui, é melhor. Não só aqui, eu acredito que outros países também desfrutam de uma boa segurança. Mas será se essa segurança realmente é para valer? E com isso eu não estou querendo falar mal aqui do país, né? Até onde nós devemos ser despreocupados e até onde nós devemos ser devemos estar alertas, né? Até onde nós devemos estar alertas? Pergunto isso porque alguns casos aqui têm acontecido. Eu vi uma reportagem esse dia, não vou citar fontes porque eu não sei, não estou 100% por dentro do assunto. Então eu estou falando algo que eu vi, mas eu não sei 100% até onde é verdade, onde não é. Então você pode pesquisar aí, que com certeza você vai achar notícias acerca do que eu vou falar agora. Pois bem, tem japoneses que, e não é estrangeiro, são pessoas japonesas, que estão batendo de porta em porta, abordando as pessoas em algumas cidades aqui e estão falando acerca de um problema, que é o cheiro de tinta. Para você entender isso, eu preciso explicar o contexto. O japonês, aqui no Japão como um todo, é comum você pensar primeiro no próximo, primeiro no outro e depois em você. Então eles têm muito essa coletividade, né? Então, se eu vou fazer algo que pode prejudicar ou incomodar o meu vizinho, eu tenho a obrigação, uma obrigação social, tá? Não é uma lei, mas a educação, né, e o meio social meio que obriga a fazer isso, é comum, é mal visto se você não fizer. Entende? Então, vou dar um exemplo aqui, eu vou fazer um churrasco e aí vai fazer fumaça. Eles não estão acostumados, o churrasco deles são diferentes, né? Então se eu vou fazer um churrasco e vai incomodar o meu vizinho, a fumaça vai bater nas roupas lá que a senhorinha colocou no varal, antes de fazer o churrasco, um dia antes, 2 dias antes, eu tenho que avisar ela: olha, me desculpe o incômodo, eu vou fazer um churrasco amanhã, vou fazer um churrasco tal dia, e aí vai ter fumaça, para você não estender roupa ou não colocar aqui fora, né? Nesse horário eu vou estar fazendo churrasco. E aí isso é comum e muito bem visto, né? É o esperado pela sociedade. Então, entrando nesse mesmo contexto, esse mesmo exemplo, imagine aí que eu vou pintar minha casa. E aí vai ter um cheiro forte de tinta.
pode incomodar os vizinhos. Eu tenho que ir lá avisar. E alguns japoneses estão se utilizando dessa meio, como é que eu posso chamar isso, regra social, para roubar as casas. Como assim? Eles chegam nas casas, pedem licença, pergunta se a pessoa está sentindo, né, um cheiro de tinta, e a pessoa normalmente não tá, porque não tem cheiro de tinta nenhum. Então ele simplesmente pergunta: mas seu marido sentiu, seus filhos, eles estão em casa agora, eles estão trabalhando? Se a pessoa responder que sim, que o marido está em casa, ou que não está, aí a lei se torna um alvo fácil para que outras pessoas, né, outros comparsas, outros venham e roubem a casa. Geralmente, nos vídeos que eu vi, quando diz que o marido está em casa, eles desconversam logo, diz se o seu marido sentir alguma coisa, então peça desculpa a ele por mim, tá certo? E aí vão logo embora e não puxam mais assunto. Então, veja, a minha reflexão de hoje é sobre até onde nós devemos estar alertas. Num país aparentemente seguro, ou que nós, como eu disse, né, quem vem de outro país realmente acha seguro. Você vê as casas aqui, não tem muros, as casas aqui são meio que abertas, né? As pessoas esquecem a chave do carro na ignição, as pessoas às vezes dormem com a porta aberta, despreocupadas. Mas sabe, quando eu era pequeno no Brasil, eu me lembro que as casas não tinham muros altos. Eu me lembro que as janelas não tinham grades. Eu me lembro que os jovens, as crianças ficavam até tarde da noite brincando na rua. E era um tempo em que não havia celular para a gente se comunicar. Então tudo era na base da confiança. Olha, eu vou ali, ia e voltava. Tal hora tinha que estar de volta e era confiança ali. Então, pode-se dizer, embora eu não tinha maturidade na época para discutir o assunto, mas pelas minhas lembranças, e aí eu peço ajuda aí aos mais velhos, que o Brasil já teve uma segurança mais eficaz, uma certa liberdade que foi tirada ao longo dos anos com o aumento da criminalidade, com o aumento dos furtos, da bandidagem, enfim. Envolve um monte de coisa que não é o assunto desse vídeo, política, escolhas, enfim, corrupção, não é o assunto desse vídeo. Porém, aqui no Japão, a sensação que eu tenho, uma vez me disseram e eu concordo, é que as coisas meio que estão atrasadas. Ainda acontecem, mas estão atrasadas. Por exemplo, se você pegar esse exemplo que eu dei das casas, aqui eu também vejo casas sem muros, sem grades, mas algumas poucas ainda tem. E a pergunta é: por que aquela pessoa colocou? É um estrangeiro? É um japonês? Entendeu? Houve outros relatos também. Eu não estou dizendo que não há crimes aqui no Japão não, tá, gente? Há crimes aqui no Japão. Há mortes, assassinatos, há roubos, furtos, o que você imaginar. Não quero entrar no mérito de quem está fazendo ou não, mas japonês também é criminoso. Não é generalizando, mas também existe. Mas o que eu quero dizer é que perceptivelmente aqui, né, eu estou aqui com a Osmo Pocket 4, uma câmera que eu nem sonharia em andar nas ruas do Brasil. Estou andando aqui, ando de noite filmando e não me acontece absolutamente nada. Mas até que ponto nós devemos estar alertas? A gente que é do Brasil, os brasileiros, eles já estão acostumados com isso. O japonês
nem tanto, sabe? Eles não estão acostumados a as pessoas roubarem e tomarem o que é deles, e enfim. Até onde nós devemos ficar tranquilos e até onde nós devemos ficar alertas. Vou dar outro exemplo. Quando eu estou nos parques, né? Olha aqui um dos parques florestais, que tem brinquedo para crianças e tal. Quando eu estou num parque com as minhas filhas, a gente faz coisas que nós não faríamos lá no Brasil. Que é deixar as meninas correndo, brincando, soltas. Raramente, mas acontece, fogem da nossa vista. E a gente vai para perto, procura e tal. Mas eu confesso que eu não consigo relaxar 100%. Não sei se foi muitos anos sendo bombardeado com uma segurança falha que me deixou traumatizado, né? Sobretudo o pai de meninas, a gente tem que estar sempre alerta, né? Mas no mundo ideal, a gente não precisaria se preocupar com isso, correto? No mundo ideal, num país ideal, nós deveríamos... As crianças aqui vão para a escola sozinha e voltam sozinha. Ok, mas elas têm um alarme, aquele apito, a sociedade como um todo fica olhando por elas. Aí a pergunta é, por que tem o apito? Por que tem aquele alarme? Por quê? Pode acontecer, né, gente? Pode acontecer. Então, nas entrelinhas está dizendo a lei que é possível de acontecer, como já aconteceu em alguns casos, né, aqui no Japão. Então, até quando um pai deve ficar tranquilo? Até quando uma mãe deve ficar tranquila? É uma reflexão para a gente fazer aqui. Em outras palavras, o que eu quero dizer aqui é que do mesmo jeito que aconteceu com o Brasil, aqui no Japão também essa segurança pode acabar um dia. Muitos estrangeiros, a cultura japonesa morrendo aos poucos, se não mudar a questão da natalidade, né? Inclusive tem algumas informações sobre isso. Vou averiguar melhor, mas parece que tem aumentado a natalidade aqui no Japão de japoneses. Mas eu vou estudar mais, pesquisar mais para trazer essa informação aqui para vocês. Então, pode ser que essa segurança em algum momento acabe. É isso, gente. O que é que você acha? Você acha que essa segurança ela ainda tem jeito lá no Brasil? Você acha que o Brasil ainda pode ser um lugar seguro? Tem que ter mais policiamento, tem que ter mudança dos governantes, de tudo um pouco? Deixa aqui nos comentários. E se você ainda mora em um estado, em um local do Brasil que é seguro, coloca aqui, né, pra gente conhecer. Forte abraço, gente. Até a próxima. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar a curtida, um comentário, vai ajudar demais.